A Terra passará por grandes e dolorosas transformações. Os homens serão confundidos, pois se colocaram no lugar do Criador. Haverão fenômenos inexplicáveis na Terra, e os homens sábios não encontrarão respostas. Frequentemente, há notícias em todo o mundo a respeito de pássaros caindo do céu, sem uma explicação lógica. No México, centenas de pássaros morreram de repente, enquanto sobrevoavam a cidade de Chihuahua. 200 patos na Dinamarca, centenas de garças na Turquia, milhares de andorinhas e andorinhões na Grécia, mais de 1000 estourinhos em Roma, centenas de pássaros caem mortos na Espanha. Desde o ano de 2019, a morte de pássaros vem crescendo de forma assustadora em vários países do mundo. A morte desses pássaros levanta suspeita sobre os riscos da tecnologia 5G. A Coreia do Sul foi o primeiro país a lançar o 5G comercialmente, em abril de 2019. Depois disso, vários países no mundo implantaram essa tecnologia, inclusive o Brasil. Coincidência ou não, os fatos mostram que, a partir do ano 2019, a morte de pássaros vem crescendo de forma assustadora em vários países do mundo. Por favor, entendam, eu não estou afirmando que a morte desses pássaros são causadas pelas frequências irradiadas pelas antenas 5G. Até porque não tenho conhecimento suficiente para fazer esse tipo de afirmação. Mas existem algumas coincidências que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, as mortes em massa dos pássaros se intensificaram após o lançamento do 5G comercialmente. Nas cidades onde aconteceram essas mortes de pássaros em massa, foram feitos testes com as antenas 5G. Na Dinamarca, na Turquia, na Grécia, em Roma, etc. E se vocês pesquisarem na internet, descobrirão que existem alguns médicos cientistas falando que a frequência transmitida pelas antenas 5G podem causar problemas cardíacos nos pássaros, levando-os à morte. É óbvio que a grande mídia jamais falará que essa tecnologia poderia causar danos à saúde dos pássaros, e talvez, do próprio homem. A morte de centenas de pássaros na Holanda levanta suspeitas sobre os riscos de uma nova tecnologia que promete revolucionar a comunicação. E a pergunta é a seguinte: será que as ondas do 5G, a quinta geração da internet móvel, poderiam mesmo fazer mal à saúde e até matar aves em pleno voo? A reportagem de um canal holandês mostra vários pássaros mortos nessa praça de Dieren, uma cidade de 15 mil habitantes perto da fronteira com a Alemanha. A morte de centenas de aves também teria sido registrada em Haia, terceira maior cidade do país. Algumas publicações levantaram suspeitas de que a mortandade teria sido provocada por testes em antenas de telefonia 5G. Esta reportagem chegou a afirmar que as ondas 5G teriam um enorme efeito sobre o coração das aves e que esta seria a única explicação razoável para a morte dos pássaros. A tecnologia 5G vai revolucionar o uso do celular e da internet sem fio. O principal ganho será a velocidade. A gente vai, por exemplo, baixar um monte de músicas em apenas 1 segundo. As transmissões ainda estão em testes no mundo todo, inclusive no Brasil. Agora, a morte dos pássaros trouxe uma dúvida. Será que essa nova tecnologia faz mal à saúde? As redes 5G funcionam por meio de micro-ondas, só que em uma frequência mais elevada do que nas redes atuais. Mas o alcance das antenas é menor. Isso significa a instalação de mais antenas e uma exposição maior às ondas eletromagnéticas.
Nós estamos aqui conversando, mas tem uma série de ondas eletromagnéticas de rádios AM, FM, celulares, Wi-Fi, etc., passando pelo nosso corpo. Então, a ideia é sempre garantir que essa potência seja a mínima possível, e que não cause mal à saúde. Este professor de física explica que estudos sobre os efeitos do 5G na saúde são muito recentes e que a morte dos pássaros serve como alerta para os riscos dessa tecnologia. Mas o teste com antenas na Holanda teria mesmo matado os pássaros? Não se verificou esses pássaros doentes, eles simplesmente caíram, já mortos, numa taxa elevada. O último recolhimento foi de 150 pássaros. E o único evento próximo a essa morte é exatamente o teste com essa antena 5G. Mas não existe nenhuma prova conclusiva de causa e efeito entre o teste da antena e a morte dos pássaros. Perguntamos também ao professor de engenharia elétrica como a radiação do 5G poderia ter matado os pássaros. Pode ter sido dada uma potência errada para essa antena, isso gerou pela faixa de frequências, uma frequência de micro-ondas que na ave, atingiu a ave como um todo, mas principalmente a parte mais sensível, que é o coração, e isso pode ter gerado ali aquela morte das aves. A preocupação não se restringe à saúde. A Marinha dos Estados Unidos divulgou um alerta sobre os riscos do 5G para os equipamentos de previsão do clima. A radiação também colocaria em risco a segurança de voos militares. E mais, o 5G aumentaria o risco de ataques dos hackers por causa do maior número de aparelhos conectados. Nós vamos ter as normatizações devidas dos órgãos competentes. Aqui no Brasil, a gente sabe que é a Anatel, fazendo inclusive as fiscalizações necessárias para que nenhuma distorção aconteça e não exponha ninguém a um risco desnecessário. Em março, o Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou a agenda que regulamenta os estudos de faixa de frequência para a chegada do 5G ao Brasil. A aprovação final está prevista para o primeiro semestre de 2020. Mas o professor de física defende mais tempo para os testes. Pode ser que a gente vai ficar fazendo uso de muitas tecnologias que envolvam radiações eletromagnéticas, mas que a gente sinta o efeito disso tempos depois ou, quem sabe, gerações depois. A tecnologia exige rapidez, mas os estudos exigem cautela.